Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, contando histórias fantásticas, trazendo aqui os melhores convidados, os melhores conteúdos para o seu crescimento pessoal e profissional. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil, trazendo sempre o melhor atendimento, a melhor tecnologia e a melhor rede credenciada. Se você tem um problema auditivo ou conhece alguém que tem problema auditivo, entre em contato com o Espaço da Audição no site www.espaçodaudição.com.br e consulte o local mais próximo de você. Agende um horário com um dos nossos fonoaudiólogos, esclareça todas as suas dúvidas e cuide da sua saúde auditiva. Bom, hoje é um episódio muito especial, afinal de contas, é uma pessoa que sabe tudo sobre a TV. Seja muito bem-vindo, José Armando Vanucci. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui. É bom, assim, a televisão, ela tem uma história de vencedor mesmo, né? Porque foi um veículo que começou desacreditado porque não era popular, né? Era um veículo para milionários, né? Quem podia na década de 50, quem comprava um aparelho de TV estava comprando um carro hoje, assim, né? Era extremamente caro. E num país pobre, né? Muito pobre, né? Mas é uma trajetória muito vencedora. Hoje vamos falar bastante sobre televisão, afinal de contas, eu acho que é uma das coisas que mais desperta a curiosidade das pessoas, saber como funcionam os bastidores e tudo mais. E quero agradecer, afinal de contas, você é um jornalista extremamente renomado, extremamente conceituado, até diferenciado no mercado, tem o respeito de todas as pessoas. E a gente queria entender um pouquinho a sua trajetória, que começou na Jovem Pan no rádio. Começou, eu falo que a trajetória oficial começa na Jovem Pan, porque logo quando eu entrei na faculdade, assim, meu pai era músico, né? Publicitário, fazia jingles e tal, e aí na minha cabeça, quando eu era pequeno, eu falava, vou para esse mundo da publicidade, né? Mas eu gostava muito de televisão, assistia muito televisão, eu consumia programa de adulto, assistia programa infantil, mas eu já assistia novela, eu já assistia a TV Mulher, que era um programa jornalístico voltado para a mulher, né? Eu assistia aquilo porque eu gostava daquele entretenimento diferenciado, sabe? Aquele que é uma notícia, mas que não é notícia, que é uma coisa mais solta, que é conversada. Mas aí eu falei, não, vou fazer faculdade de comunicação, publicidade, meu pai já tá. E aí quando eu entrei na faculdade, comecei a olhar esse mundo que não era só a criação, mas era a execução da comunicação, né? Aí eu comecei a ir pro lado do jornalismo. Mas aí eu fazia algumas coisinhas. Ajudava meu pai ali no estúdio dele e tal. Às vezes fazia um estágio ali numa agência de algum conhecido dele e tal. E comecei a escrever para a revista de... Existia ainda a revista de bairro e jornal de bairro, né? Que não existe mais, né? Hoje é site, talvez, de bairro. E aí eu comecei a escrever para a revista de bairro, jornal de bairro. E aí eu queria muito ir para a televisão, mas eu era extremamente tímido, né? Muito tímido. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar nos bastidores, né? E surgiu uma possibilidade de entrar na Rádio Jovem Pan, porque só iria para a TV Jovem Pan, o canal 16 lá atrás, Sim. né? Quem estivesse na rádio. Eu falei, bom, eu entro, 2 anos fico na rádio, vem a TV e eu entro na Seu TV. interesse sempre foi a televisão. Porque eu queria, era o escrever para a televisão, Tá. era isso. Eu não me via tanto no vídeo, não me via, mas eu queria essa coisa dessa comunicação. Aí eu entrei no rádio, me apaixonei, entrei para fazer economia, né? Falei, não, então se é para ir para algum lugar no rádio, eu gostava muito do Tamer, né? Pergunte ao Tamer, que ele respondia sobre economia popular. E tinha na Jovem Pan a Regina Pitocha, que respondia pergunta de ouvinte. Eu achava isso o máximo. Porque eu acho que essa é a comunicação, é você atender. Porque muitas vezes você pode fazer aquela economia tal, mas não falou com quem está com problema ali. E naquela época era pré-plano Collor. Então era a inflação, aquela inflação, e era nosso rico dinheirinho, até hoje eu lembro desse programa. Eu queria lá, eu vou ser produtor daquilo. Então entrei como estagiário, fui, aí surgiu uma oportunidade de ser um repórter de um jornal que ninguém queria fazer.
que era o Jornal Mulher, né? Só as meninas queriam fazer o Jornal Mulher. E tinha uma vaga, o salário era melhor do que o meu Aí ali. você foi. Falei, vamos lá. E aí comecei, aí eu fui para o entretenimento, aí fui andando nessa outra E área. como venceu a timidez? Trabalhando. Eu acho que assim, É treino, né? surgindo os desafios, né? Porque é, teve um determinado dia, eu estava de plantão, porque você faz plantão geral, né? Tava de plantão, era eu e o chefe do plantão. E eu estava no começo de carreira. E aconteceu um acidente na Anchieta Imigrantes, fechou a rodovia, e aí o cara chegou e falou assim, olha, Antônio Campos, ele falou, você vai ter que entrar no ar. Eu fiz o texto, você entra. Eu falei, não. Falei, você entra. E aí eu lembro assim que eu peguei o texto aqui assim, né? Respirou e foi, né? Tremi aqui, aí acendeu a luzinha vermelha e o operador, vai, a trilha lá. Eu li o negócio, mas, nossa, parecia uma eternidade. 10 segundos. Atenção, atenção motorista, sistema Anchieta Imigrantes fechado neste momento, um grande acidente na interligação, visibilidade prejudicada. Ponto. Lembra até hoje o Até texto, hoje. né? Voltamos a qualquer momento. Pá. Acabou, ufa, né? E aí, ufa. Mas aí foi, assim, aí cada desafio que surgia, eu via que eu precisava dar um passo nisso, né? Vencer essa, que era uma timidez seletiva, eu acho, né? Que era uma que a gente não deixa de ser quem que se comunica, os grandes comunicadores, eles são tímidos em algum momento, É verdade. né? Eles são tímidos em algum momento. Faustão é tímido. E quanto tempo você ficou na Jovem Pan? Fiquei 26 anos na 26 Jovem Pan, anos. 26 anos. Eu me lembro quando eu ia trabalhar, eu ouvindo você na Jovem Pan, você falava sobre audiência na Audiência, televisão, né? no jornal. Eu fui o primeiro jornalista, não de economia, não de política, não de cidades, nem de polícia e esportes, a entrar no Jornal da Manhã. Não entrava em entretenimento. E aí, e que também é assim, tem algumas coisas na vida que a gente não programa. Eu sempre gostei muito de televisão, meu pai era muito amigo de músicos, de publicitários, eram as pessoas que frequentavam a minha casa, eu ouvia aquilo, né? Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu pedi como presente de aniversário para ir assistir uma peça de teatro, era um musical. Eu vi aquela propaganda na TV, eu falei, eu quero ver aquilo. Né? Descobri quem era o produtor, um amigo do meu pai conhecia esse produtor, então eu assisti primeiro comprando o ingresso e a segunda vez eu fui para ver o mecanismo, como funcionava Os aquela terra, os bastidores, bastidores, assim. porque era um navio que se mexia, mudava o cenário e tal. E isso com 10, 11 anos. E, então, assim, essa parte eu sempre gostei muito, né? E aí um dia eu estava na rádio, conversando, eu trabalhava à noite, né? E aí surgiu a oportunidade desse Jornal Mulher, de começar a trabalhar à tarde, né? E aí numa parada para tomar um café e tal, estava conversando com as pessoas, tinha estreado, a Lilian Whitfield tinha estreado no Jornal da Globo, né? À noite. E era um cenário todo preto, todo escuro, assim, com alguns monitores, e a roupa dela escura. Eu falei, isso aí não vai dar certo, não. Ó, daqui uma semana muda, volta a ser azul, né? E aí eu falo, dei minha opinião, a gente conversando, e eu vi que tinha passado um senhor assim, né? Aí ele deu uma paradinha, também eu trabalhava à noite, não conhecia todo mundo ali, né? E aí esse senhor, alguns dias depois, voltou e falou assim, olha, eu gostei do que você falou e o jornal realmente ficou azul agora, né? Falei, mas só podia ser, né? Ninguém assiste tanta escuridão, né? Assim, era estranho ainda isso hoje, né? Naquela época na TV. Aí ele virou e falou assim, eu sou seu tuta. A Hebe tá para sair aqui do- ele era o dono, né? Ele tá para sair da rádio e eu quero que você comece a falar de televisão no show da manhã. E aí eu comecei a falar de televisão, não tinha fonte nenhuma. Isso era uma quinta-feira. Na segunda tinha que estrear com o meu textinho ali, depois eu fui soltando e tal. Era o Milton Leite, o Chico Falcão era o apresentador. Depois veio o Milton Leite, aí eu assumi a produção também, a direção, e aí seguiu a carreira. E foi extremamente desafiador, porque assumir esse papel sem fonte é complicado. Mas era a opção. Eu falei, bom, o mínimo que. Aí ele falou assim: não, você lê lá, dá a sua opinião, né? Aí eu falava, pô, mas. Aí eu descobri, eu tinha uma amiga que trabalhava dentro do SBT e tinha acesso ao minuto a minuto.
Aí eu liguei pra ela, falei, pô, consegue pra mim quanto deu o Gugu ali? Ah, deu tanto. Eu falei, Faustão, deu tanto. E aí eu comecei a fazer eu fui o primeiro a dar a guerra A pela guerra da audiência. audiência. Que aí isso foi pra de manhã, foi pro Jornal da Manhã, o Silvio Santos ouvia, seu Tuta ouvia, aí virou uma febre É, porque de... era no horário nobre da manhã É, ali é. que passava. E às vezes era um negócio que falava, não, mas tem que entrar o comentário do Neumann de política. Não, 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 o Vanucci ainda não entrou, deixa ele entrar. Mas, e ninguém te perguntava como você sabia essa audiência, porque era algo meio fechado, né? Perguntava, ninguém tinha isso, né? Eram poucas pessoas que tinham acesso. Porque aí o que, que eu fui fazendo? Eu fui estabelecendo, apesar de toda a minha timidez, eu fui estabelecendo conexões, né? Eu sempre tive mesmo com a timidez, eu sempre tive facilidade de estabelecer conexões, Uhum. né? E aí eu fui estabelecendo conexões, tal, no SBT, na Globo, na Manchete, porque foi final da Manchete ali, início da Rede TV, eu sempre fui estabelecendo essas conexões, né? E aí me chamaram um belo dia pro Troféu Imprensa, né? Primeiro ano de Troféu Imprensa, e fui lá. E aí, nessas conexões, minhas fontes foram se ampliando com acesso à Sem audiência, né? dúvida. Então eu já não tinha mais só o Gugu e Faustão, eu já tinha o domingo inteiro na segunda-feira. Na terça eu já tinha o horário nobre da televisão, então eu pegava as novelas, tal. Aí veio Casa dos Artistas, eu tinha essa audiência, e fui ampliando isso, né? E fiz o primeiro Troféu Imprensa, o Silvio brincou muito com isso dos números, pô, eu tenho que te ouvir logo cedo, tal, porque o povo aqui demora para pegar as audiências, tal. E foi seguindo isso, né? No Você ficou terceiro, 16 eu fiquei anos. 16 anos no Troféu Imprensa, 16, 17 anos. No E quem selecionava os jurados? O próprio Silvio? próprio Silvio, a produção levava, mas o Silvio, e o Silvio, eu era assim, ele sempre falava, chama o José, lá da Jovem Pan, né? E aí no terceiro, quarto Troféu Imprensa, ele me perguntava, não, mas onde você Queria tem essa? saber, né? Ah, não posso contar, Silvio, ninguém sabe, tal. Ah, mas isso, claro, não, ninguém sabe, tal. Sempre dava uma escapulida, né? E aí um dia, assim, eu tinha conseguido uma fonte, hoje eu posso contar, porque nem existe mais esse departamento, tinha um departamento lá que cuidava das métricas do SBT, né? E eu consegui uma fonte lá, e ele me passava à noite, assim, ó, eu saio 10 para meia-noite, então 20 para meia-noite você tem que ligar. Eu Tinha ligava horário 20 para... certinho, E né? já tinha uma tabelinha, eu já ia anotando rápido, ó, obrigado, tal, tchuf. Era né, porque era o fechamento né? E todo domingo era assim. E aí eu só podia ligar, eu sabia os dois telefones daquela sala. Eu só podia ligar num telefone. Porque no outro telefone quem ligava era o Silvio. O Ele Silvio. tinha que estar desligado o tempo todo. E aí num domingo à noite, toca outro telefone. E era o estagiário, era um cara, era folga da minha fonte, e ele falou, ó, vai ligar alguém e tal, você dá audiência. E aí o menino atendeu e falou, seu Silvio, eu tô aqui com o Vanucci do Te outro lado. entregou. Aí o Silvio virou e falou assim, pode continuar, não, vai lá, fala com ele e eu ligo daqui 5 minutos. Aí o menino voltou e falou, ó, Vanucci, eu tenho 5 minutos porque o Silvio vai ligar. Eu falei, cara, você não podia ter falado. E aí no outro Troféu de Imprensa o Silvio brincou, ó, descobri a sua fonte, entendeu? Já sei quem é, tal. E o menino foi promovido, Que depois legal. foi. História bacana. E ele atendeu, e assim, e ele cumpriu, né? Porque assim, 5 minutos depois, na hora que ele deu o último número, Ligou. tocou o telefone do outro, era o Silvio, e aí ele O Silvio atendeu. era muito pontual, né? Muito pontual, extremamente Eu pontual. lembro quando eu saía para trabalhar de manhã, eu trabalhava ali no Centro Empresarial de São Paulo. E eu, para cortar caminho ali pela Avenida Morumbi, pelo trânsito, eu passava praticamente todos os dias na frente da Na casa do casa dele. Silvio. E rigorosamente naquele horário ele Isso saía com o aí, carro dele. ele tinha Ele era tudo muito pontual. cronometrado, muito pontual, muito Sempre foi pontual. assim. Sempre, sempre. A gente, quando fazia o Troféu Imprensa, né, eles marcavam da gente chegar cedo, mas principalmente as mulheres, né, porque tem que fazer cabelo, tem homem é mais maquiagem, você se Uhum. troca ali, pronto, fica. Mas ficava todo mundo pronto, porque o Silvio chegava pontualmente, entrava no camarim, se trocava, recebia lá 2, 3 demandas, às vezes que ele tinha que resolver como empresário e não como apresentador, recebia o diretor, a produtora, sabia, passava no camarim, conversava com a gente, exatos 20 minutos. Ele ficava 20 minutos no camarim, conversava com a gente e tal, saía,
assim, é um reloginho, assim, era um reloginho. Ia pro auditório, aquecia o auditório por mais uns 40 minutos, ficava lá no meio, conversava, tirava aplauso, Ele sempre teve brincava. essa Sempre interação teve assim, forte. porque era o único programa, ou um dos poucos programas, em que ele não podia ir até o auditório, porque você tinha uma barreira dos jurados aqui, né? Ele, obrigatoriamente, ele tinha que ficar no palco. Porque o Silvio sempre apresentou do auditório, do né? auditório. Quanto mais dentro do auditório, para ele, melhor. E aí ele ia lá, esquentava essa plateia, aí chamava a gente como... É que isso não aparecia no vídeo, né? Chamava a gente como show de calores, entrando um por um para aplaudir, para você sentir o calor, para você sentir... E aí ele começava. Às vezes ele olhava, via que estava alguém meio fora de lugar ali, aí ele falou, não, Bonucci, senta ali do lado da Sônia Abrão, troca ali. Ele tinha todo Na hora um ele esquema. definia as coisas. Ele tinha uma visão fantástica. Fantástico. Mas também era um negócio muito engraçado, porque às vezes você tinha os 10 jurados, né? No começo, os 10 votavam. Depois ele dividia, né? Ele falava, não, vamos deixar isso mais dinâmico. Então, algumas edições, apesar dos 10, cada categoria eram 5, né? E ele falava, ó, então eu vou fazer primeira categoria esses 5, depois essas categorias esses 5. Aí lá pela terceira, quarta categoria, ele embaralhava, ele falava, então agora você... Ninguém sabia. Ninguém sabe. Ele não era muito seguir roteiro, sempre foi muito no improviso. Ele seguia a premiação, né, as categorias e tal, mas ele era improviso puro. E o Silvio tem um negócio que, assim, que eu acho que é o grande segredo da comunicação, né? É você se colocar no lugar de quem vai receber a mensagem, né? O Silvio fazia as perguntas mais simples, né? E às vezes a gente acha, né, como na hora que vai entrevistar, na hora que vai... o cara tem que fazer as perguntas, ele tem que saber tudo do entrevistado. Não. Ele tem que descobrir junto com o público, né? E o Silvio fazia isso de uma forma... Você sabia que... Eu lembro quando ele estava lá com o Cauã Raymond, ele conhecia o ator, ele sabia o ator, ele sabia por que ele estava sendo premiado. Ele sabia que ele era casado com a Grazi Massafera na época, mas ele foi construindo essa história. Ele falou, você começou quando mesmo? Aí o Cauã fala, né? Porque lá em casa tem alguém construindo essa imagem, né? Para lembrar, pô, ele começou ali. Mas você é casado com aquela moça, né? Que era ex-BBB? Ele, não, mas já é atriz. É atriz, né? Fez uma novela. Aí ele começa a construir, apesar dele conhecer tudo. É uma habilidade fantástica. E você também escreveu um livro junto com o Flávio, que é a biografia da televisão brasileira. Que também surgiu, assim, por acaso. Né? Porque nessa minha história na Jovem Pan, eu fui conhecendo muitas pessoas, né? E graças a Deus eu consegui sempre trabalhar com a credibilidade da minha notícia, com um tipo de comentário que é uma análise, não é um comentário que eu vá... Assim, é óbvio que às vezes eu posso pegar um ponto muito negativo do que está acontecendo, mas eu sempre dou caminhos ali, né? Eu tento sempre... E isso eu fui aprendendo com as entrevistas que eu fui fazendo, com as conversas, com autores, com diretores. Então, tem gente que vira e fala assim, pô, Vanucci, mas você fala de novela com tanta propriedade. Mas por quê? Eu ia entrevistar o Silvio de Abreu, ele ia lá no estúdio, depois eu falava, pô, vamos lá. Ele morava lá perto, eu acompanhava ele, ia conversando e estabelecia conversas, diálogos com Benedito Rui Barbosa, com Walter Negrão, com Tony Ramos, com Milton Travesso. Você vai conversando com várias pessoas e aprendendo aquilo, né? O que é possível ou não fazer. Porque é muito fácil, né? Eu estar do lado de fora da televisão e falar, pô, mas o cara não faz tal coisa. Né? Por que ele não faz esse logo aqui mexendo, né? Saindo raio? Porque não vai sair raio daqui. Não, né? É fácil você falar, mas a tecnologia não chega nisso. Né? Eu posso ter 1000 ideias, falar, pô, mas não pensaram em trazer por que a nave da Xuxa voa pouquinho, não voa na lateral? Porque é um elevador, né? É um elevadorzinho, entendeu? É tudo que pode ter. O estúdio não é tão alto assim, né? É trucagem, né? E aí, então eu fui aprendendo muito isso, né? E o Faustão, eu já trabalhava na Gazeta com o Rony fazendo todo o seu, e aí o Fausto, ele ouvia a Jovem Pan, mas ele assistia o todo o seu. Ele era telespectador do todo o seu, principalmente das quartas. E ele sempre, quando ele tinha as reuniões lá no Rio, ele falava, vocês do Rio, vocês têm que assistir esse cara. E ele falava muito para a equipe dele, vocês têm que assistir esse cara.
E um dia ele me convidou para pizza, ele começou a me convidar para pizza, eu fui na primeira, fui na segunda, né, fui na terceira, e a pizza do Fausto é o momento de você fazer conexões, né, porque você tem, na mesma pizza, você tem jornalista, médico, atleta, empresário, você tem as pessoas mais diferentes, assim, que você fala assim, nossa, mas nada se conecta aqui, e tudo se conecta, é um negócio incrível, incrível. E aí um dia ele saiu de lá e ele falou assim, pô, Vanucci, eu queria conversar com você, vamos marcar um almoço. Eu tive uma ideia, vamos marcar um almoço. E aí cheguei, ele marcou o almoço, tal restaurante, fui lá, cheguei 10 minutos antes, né? E aí logo depois chega Flávio Rico, né? Falou, Flávio, por aqui? Ah, por aqui. Aí Flávio, você veio almoçar com o Fausto? Eu falei, eu vim almoçar com o Fausto. Ele falou, eu também vim Eu não almoçar. sabia A gente não sabia, né? E aí tá bom, tal, e sentamos ali, ficamos esperando, tal, o Fausto chegou, começamos a almoçar, conversamos algumas histórias, tal, e aí ele tirou um envelope do bolso, assim, ele falou, gente, ó, eu tive umas ideias aqui, né? Mas como, Fausto, que ideia? Ele falou, não, eu tava pensando, só vocês dois podem contar a história da televisão, mostrar realmente o que acontece na televisão, porque a gente pode fazer um programa de TV. A cabeça do Fausto é muito televisão, né? A gente pode fazer um programa assim de televisão, tal, mostrando o bastidor, como é que acontece, como que era lá atrás. Então pega alguém do o Fausto, ele tem um negócio que assim, a gente tem uma história muito rica e atores e atrizes e diretores e produtores de alto padrão. Né? A televisão que a gente faz aqui, se comparar ao cinema dos Estados Unidos em qualidade artística e técnica, né? E aí ele foi dando aquela ideia, nossa, era um vídeo show, era um fantástico vídeo show, era um negócio, né? A gente falou, pô, dá para fazer isso aqui. Aí a gente pensou como uma série dentro, vamos oferecer pro GNT, vamos oferecer pro Multishow, né, pro próprio Fantástico. Pô, mas dá para fazer um documentário daqui. Pô, dá para fazer um livro daqui, né? A gente foi pensando nesse projeto cheio de plataformas e começamos a escrever o livro. Porque Então o o livro gatilho foi do Faustão. do Faustão. E o livro era o mais demorado para a gente fazer. Porque o programa seria mais fácil e Sem tal. dúvida. E aí a gente assim, vamos começar a elencar quem vamos entrevistar. Aí quando foi ver tinha 500 Nossa. entrevistas, fizemos 500 entrevistas, mais umas 300 conversas. Quantos Né? anos levou isso? Foram 4 anos. E aí porque e aí foi um negócio muito maluco, porque a cada 15 dias os três sentavam para almoçar e conversar sobre aquelas histórias e começar a lembrar de história, né? Então, indiretamente, o Fausto também escreveu esse livro, né? Porque ele lembrou de muitas histórias ali, a gente foi atrás de muita coisa. A gente conseguiu mostrar que a televisão, ela não é pioneira só em São Paulo. A televisão não começou só em São Paulo, ela começou em cada estado. Porque não era rede, né? Não tinha, era tudo muito local, era tudo muito. O Fausto, ele sempre foi um cara que ele sempre fez questão de contar a trajetória das pessoas, né? Mostrar o artista além do que o público vê. E tem alguma conexão a essa questão do livro com o arquivo confidencial, por exemplo? Eu depois fui fazer o arquivo confidencial, mas anos depois, né? É, mas eu acho que assim, essa talvez a gente consiga fazer uma conexão disso, de que é onde você vai, onde você precisa olhar diferente. O Fausto, ele é um grande apresentador, ele é um grande comunicador, mas ele é um repórter. Uhum. Esse lado jornalista dele não sai jamais, né? Por isso que quando ele vai fazer o arquivo confidencial, ele não sabe nada. Ele não Daquele sabe. arquivo, não sabe. Eu gravo, é o seu arquivo confidencial, então ele vai ter os seus dados, o nome da mãe, lá, casado com pai de, né? Se não é casado, aí são os pais, né? Ele é o filho de, né? Mas geralmente é o marido de, né? O pai de, né? De tal. E aí tem lá os dados da carreira, tal. É isso que ele sabe. E eu montei o arquivo, eu só vou dar 10 motes para ele, mas assim, e ele fala, não me conte a história. Assim, então a gente tinha que saber uma palavra para falar infância difícil. Ele fala, pô, então, aí ele contava alguma, ou você, sei lá, você derrubou a professora, né? Então era assim, a queda.
Você lembra da queda? Ou a gente descobria o primeiro beijo, ou, sabe? Então talvez dê para fazer essa conexão no mesmo raciocínio, né? Porque é de você sempre buscar. É uma grande reportagem, né? O livro é uma grande reportagem. E o Arquivo Confidencial não deixa de ser uma grande reportagem, sendo uma homenagem. Eu fico imaginando a quantidade de histórias por trás dessas 500 pessoas que vocês entrevistaram. Nossa, muita. Foi até difícil. A gente teve que selecionar muita coisa, porque o, o livro, eu acho que de transcrição, só do trecho de novela, só o que envolve novela, e isso parou ali em 2016, né? É uma pasta assim, ó, desse tamanho. Uau. Porque eu imprimi tudo que falava de novela para ir grifando e tal, para além de ouvir, eu reli tudo para poder achar onde era aspas de cada um ali. E todas as 500 foram publicadas de alguma forma? Todo mundo que falou pro livro, todas as histórias estão lá dentro. Reduzido isso em 900 e poucas páginas. E agora já estão cobrando a terceira parte do livro, né? Porque O livro parou foi em 2017, é isso? 2017 o lançamento. E ele parou ali, né? Quando chega a TV digital, tem essa, mas dali a televisão já mudou, né? Porque chegou a TV digital, a gente já está falando da TV 3.0, no meio disso entrou o digital, entrou o streaming, que muda a relação de produção, a relação profissional mudou, né? É isso que eu ia te perguntar. Nós passamos, de tempos em tempos, a gente dá algumas migrações importantes. Nós tivemos o rádio, que era muito forte, não existia a televisão, existia as novelas nas próprias rádios, e depois veio a televisão. E agora, mais recentemente, com a internet, com o streaming, o próprio YouTube, né? O que que você acha que alterou na televisão? Eu acho que assim, a TV hoje ela tá sofrendo talvez o mesmo que o rádio sofreu lá atrás. Que é entender assim, meus valores, o que eu tinha que era único, passou para outra plataforma. Né? Tudo que a gente vê no rádio, tudo que a gente vê na televisão, era do rádio. Novela, programa de auditório, rádio jornal, né? Programa de humor. Que mais que você tinha? As transmissões esportivas, tudo era do rádio. E no rádio já teve uma migração do AM para o FM também, né? Mas isso depois, né? Porque o FM só vai ser década de 70, né? Mas lá em 50 chega a televisão. Mas você tinha as ondas curtas, as ondas médias, e depois isso se transforma em AM, né? Mas você tinha a Rádio Nacional pegava no Brasil inteiro e gerava do Rio. Então as grandes estrelas estavam no rádio. Aí vem para a TV, e graças a Deus a gente fez uma TV que não sabia nada, precisou importar quem era do rádio, por isso que a gente faz programa de improviso, por isso que a gente faz programa ao vivo, né? Porque senão a gente seria que nem a TV americana que veio do cinema. É tudo muito ensaiado na TV americana. A TV brasileira ela é mais espontânea, ela é de grandes comunicadores. A TV latina é de grandes comunicadores porque ela vem muito do rádio, né? E aí a gente tem o rádio e o teatro junto, né? E aí você tem uma dramaturgia, a dramaturgia brasileira é muito melhor do que de muitos países aí. Né? A mexicana produz mais e produz o folhetim mesmo, o melodrama mesmo. Né? E a gente tem novelas que falam de política. Passa no mundo todo as nossas novelas. E não é uma novela que é só a historinha de amor. Né? A gente consegue, numa historinha de amor, trazer vários problemas sociais. A gente muda a sociedade através da teledramaturgia. O negócio é único, né? É único. Então, só que aí, assim, esse rádio precisou se reinventar. Então ele foi perdendo esses comunicadores, aí ele aí ele fez os programas dos grandes apresentadores, aí segmenta, aí vira um rádio que é prestador de serviço, que faz notícia, aí você faz um rádio de esporte, aí você faz um rádio... Né, você vai quebrando, aí ele resistiu até umas radionovelas lá.
né? E a televisão ainda engatinhava, né? Porque o rádio ainda vai muito forte dessa programação geral até o final da década de 50 e início de 60, porque aí a TV ganha popularidade. Aí o televisor ficou um pouquinho mais barato, as pessoas conseguiam comprar em prestação e aí, né, e aí começam a surgir outras TVs. Na década de No início 70, também eram poucas emissoras, né? você tinha em São Paulo, a primeira foi a Tupi, depois a TV Paulista e a Record. Isso ficou até os anos 60. Aí que vem a Excelsior, que é a quarta, né? Depois vem a TV. Aí teve a TV Cultura ali no meio, tá, mas muito insignificante. Ela só vai ficar mais forte depois quando a Fundação Padre Anchieta assume mesmo, porque era do Assis Chateaubriand, né? Então você tem ali a Tupi vira uma força muito grande. A Globo só vira uma grande força, ela começa em 65, mas só vira uma grande força em 70, quando já não tem mais a Excelsior, ela consegue ganhar audiência no Rio e a Tupi começa a cair no Brasil todo, né? Porque E o Silvio, ele apresentava um programa na Tupi? Silvio começou na TV Paulista, né? Ele começou na TV Paulista. Aí quando a Globo comprou a TV Paulista, ele foi como horário comprado dele, aí o Boni falou, não, nós não queremos mais, aí ele foi para Tupi, e aí comprou parte da Record, era Tupi e Record, e aí foi. Mas ele tinha passado um pouquinho antes na Tupi. Mas o Silvio tem um início no rádio muito forte, por rádio e caravana, que os artistas ganhavam dinheiro com isso. Até TV não pagava dia, muito, não. TV não tinha tanto prestígio. Tinha uma frase dele, né, que eu acho que ele já trabalhava no rádio, só que ele também vendia, não sei se era caneta, se não me engano, e ele falava assim, poder bancar, né? Eu ganho mais vendendo caneta do que no rádio. Não, porque naquela época, hoje ainda hoje é tudo mais glamouroso. Também tá perdendo isso, né? Porque já não tem mais elenco fixo em nenhum canto. Então o ator também já não tem todo essa coisa de estrela. Mas era ofício. Ponto. Quem trabalhava lá não ganhava muito mais do que as TVs não conseguiam pagar. Nossa, Tupi assim, quando a pessoa, uma vez seu Tuta me contou que o Golias era a grande estrela da Record. Era a grande estrela da Record. E ele foi chamado, acho que, para ir para a Globo. E aí, quando ele chegou chegou lá na Record, falou, olha, me chamaram, tal, eu tô pensando em ir. E todo mundo ia, porque a Record atrasava muito os salários. Né? Aquele final dos anos 60 ali, início de 70, foi uma crise terrível, né? Depois dos musicais, daquela... E aí falaram para ele, não, vai. Mas o problema é que você era o único que tinha garantia de receber aqui, tá uma lascada. E é engraçado, o Silvio, eu acho que é uma das histórias que mais tem arte de vencer o conceito, porque eu acho que ele é um dos poucos que conseguiu ter todos os brasileiros como cliente mais de uma vez, né? Sim. Ou que assistia o SBT, ou que comprava uma telecena, um carnê do baú, essa capacidade dele de... Eu acho que o Silvio, ele foi muito antes da gente falar dessa visão 360 e tal, ele já tinha disso, né? Porque ele criou a televisão, eu acho, eu brinco que eu falo assim, o Silvio foi obrigado a criar a TV, porque para ele era muito cômodo, né? Ele produzir o programa dele, né? Ele comprava o horário, ele tinha a produtora lá, recebia para cá, então ele se realizava como artista ali, né? Porque é o que ele produzia o programa dele. Então ele se realizava como artista e tinha o baú, tinha aquelas coisas, né? Que era assim na TV Paulista, foi assim na TV Tupi, assim no começo na TV Record antes dele comprar, né? Que era ali, era o espaço dele. Quando ele ganha a concessão, quando ele compra metade da Record, ele começa, ó, vocês estão produzindo aí, eu continuo produzindo o meu programa aqui. Mas quando ele ganha a concessão da TVS, começa a formar o SBT, ele fala, opa, agora eu tenho que fazer 24 horas de programação, não tem Silvio para tudo isso, né? Porque era onde ele realizava. E ele fez a segunda emissora do país, né? E uma emissora que eu sempre falei isso, né? Que era uma TV... Você pode até assistir a Globo pela qualidade dela, mas você assistia ao SBT por um conceito, por uma afinidade.
por algo carinhoso. Porque lá você tinha o Silvio Santos, você tinha a Hebe, você tinha o Raul Gil, você tinha Carlos Alberto de Nóbrega, você tinha o Jô Soares. Você eram artistas que você, de alguma forma, tinha um carinho, né? E Tinha também uma programação que agradava a todos. Tinha uma programação infantil muito boa também, Sim. né? Então eu acho que ele conseguiu reunir. O infantil para ele era assim: eu crio a próxima geração, né? O Silvio, né? Quando você pega o programa dele no domingo, o começo era domingo no parque, era para as crianças. Depois, qual é a música para a pessoa estar lá cozinhando, preparando o almoço do domingo, ouvindo a música, tal, não ter. E aí ele vai criando até chegar no programa da família ali no final. Ele tem todo Era tudo tudo pensado, né? pensado, tudo amarrado, tudo amarrado. E ele leva esse conceito para a TV, né? Então o SBT agora perdeu um pouco dessa conexão com esse público jovem, mas você tem até hoje pessoas que assistem o SBT porque eram adolescentes e começaram a assistir o Chaves O lá, Chaves. ou antes, né? Ou antes, assistia a Mara, a Eliana, né? Você tem, Chaves vem junto ali, né? Mas vem desse período, né? O Silvio era um negócio tão pra frente, ele conseguiu fazer uma programação infantil numa época em que tem que ser o programa das loiras, tal, não sei o que lá. Mas ele tinha a Mara, que não era loira, que era morena. E ele tinha o Sérgio Malandro, que fazia uma contraprogramação infantil, porque ele era, assim, teoricamente as meninas vão gostar mais da Xuxa, da Mara, né, da Angélica, elas sonham em ser essa apresentadora, elas vão se identificar com essa apresentadora, tal, né? Ali a brincadeira é organizada, tem a Paquita, tem os malandros, né, mas ele tinha o Sérgio Malandro, que era a hora do capeta, né? Que era o moleque, né? Que era o que ia lá destruir a porta, que o monstro saía correndo atrás, que era o irreverente, que quase falava um palavrão, né? Então ele olha essa coisa global muito melhor. E ele também ele tomava as decisões de acordo com a audiência também, né? Então ele Eu acho que não era só de acordo com a audiência, né? era com Às o vezes com próprio o humor, gosto dele. né? O gosto e o humor. Mas porque assim, o Silvio às vezes tinha programa que estava dando muito certo, ele mudava de horário e você fala, pô, mas ele tá dando certo, ele vai usar no outro ali. Mas ele também tinha uma... Newton Travesso me contou uma história. Eu falo que assim, eu tenho o privilégio e isso me criou uma dívida com a vida, né? Porque eu tive o privilégio de ter contato com pioneiros, com grandes mestres da comunicação. Newton Travesso foi um desses, né? Que foi pioneiro da TV, dirigiu Elis Regina, dirigiu Marília Gabriela, dirigiu o Jô Soares, Saia Justa, fantástico. Aí eu falo, pô, me dirigiu, né? Então eu tô ali né? Peguei um pouquinho do aprendizado dele. E o Newton me conta que quando ele chegou lá para fazer as novelas no SBT, ele sentou com a equipe, estudou, então foi um processo demorado. Assim, o que a gente vai fazer para trazer prestígio? Quem são os atores? Ele botou a imagem dele ali para conseguir cada artista. Aí contratou a Irene Ravacha abriu caminho para um monte de gente e tal. E aí ele tudo prontinho já, começou a gravar a novela, bom, tá agora a hora de estrear. E aí eles fizeram a pesquisa e o Newton determinou lá, pela pesquisa, que seria 7 horas da noite. Não lembro exatamente o horário, mas vamos ter 7 horas. Uhum. E aí ele sentou na reunião com o Silvio e tal, no claro, o Silvio falou, não, eu acho que é às 9. Não, mas Silvio, olha, aqui a pesquisa mostra que aqui tem uma carência, porque aqui é a hora que entra o Jornal da Globo, então vai ser a entrega da novela das 6, e aí pega aqui o jornal, a gente entrega para outro jornal. Silvio, não, tem que ser às 9. Não, mas aqui é 7 e tal, não sei o que lá. Aí o Silvio falou, então vamos resolver um negócio. Na verdade, a novela tinha que... O Newton defendia mais tarde, e o Silvio mais cedo. Era isso. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte... A gente põe a novela do jeito que você quer às 9, mas a gente põe antes ela. Então, reprisa o mesmo capítulo depois. E vai dar. Vamos ver no final quem vai. Eu já fazia o teste AB que Ele falou: vamos ver quem se dá melhor. Quem se der melhor, a gente mantém. E aí, sei lá, 15 dias depois, o Silvio chamou o Newton e falou: olha, eu tomei uma decisão, nós vamos continuar com os 2 horários, porque a audiência está boa nos 2 horários. Tá fantástico. E ele achou 2 públicos.
né? Ele achou um público que assistia ali, porque vinha na contraprogramação da Globo, e assistiu um outro que pegava o Jornal Nacional, pronto, resolveu o problema dele. E tudo era moldado nas outras emissoras em função da programação da Globo. Da Globo. Mas ninguém assumia isso, né? Ninguém assumia, porque quando o Pantanal, por exemplo, a Manchete apostou no Pantanal, a Manchete conseguiu fazer um esquema espião na Globo, né? Através. Você não tinha fibra, você não tinha. Para você se comunicar, você se comunicava por rádio, né? Então, a base de São Paulo, do Rio, falava com a base de São Paulo, e a base de São Paulo, por rádio, avisava a torre, ó, a gente vai cortar, né? Ó, atenção, master, vai cortar, janela comercial tem tantos minutos, dura tanto, novela termina tal hora, jornal termina tal hora, né? Que era uma novela e tal. E aí dava um minuto exato ali, tem tantos minutos de bloco. A Manchete captava essa comunicação, segurava o que tinha que segurar e soltava Pantanal na hora certa, ou esticava Pantanal e encolhia Pantanal. Aquilo era um inferno para Globo. Mas a Manchete não assumia isso. O SBT, o Silvio já não, ele já assumia. Ele falava, né? Espera, assiste a novela depois. Terminou, eu começo. Ele contratou a Lilian Whitfield e deu 2 jornais para ela. Um que a Lilian sabia a hora que começava e a hora que terminava, e o outro que ela começava podia durar 2 horas, podia durar 3 minutos. Era o jornal sanfonado. Terminava lá, terminava a Lilian e engatava outro programa. Ia ser desesperador para quem faz. O Silvio, o Silvio tem um negócio que ele assim, que é muito disso do vencer, né? Ele sabia ele sabia que boa parte do sucesso era surpresa, né? Ele sempre acreditou muito nisso, nesse impacto, né? Então, primeiro, você começava a negociar com ele, vazava essa informação, ele parava a negociação. Bom, porque tirava o impacto, e ele se sentia usado, né? Porque muitas vezes falou, pô, o cara da Globo veio, começou a negociar comigo, deixou vazar a informação para receber aumento lá. Não negociou mais, né? Então ele tinha muito isso, né? E o Silvio tinha esse fator surpresa. Então a Casa dos Artistas, que era para ser o Big Brother, né? Ele estava negociando. Ele estava negociando, ele estava com a Bíblia já, né? O SBT tinha a Bíblia do Big Brother, sabia quais os pontos de câmera, perfil de candidato e tal. E o Silvio tinha mandado o vice-presidente do SBT para a Holanda para fechar. E aí ele falou: não vou ser sócio da Endemol. Não vou abrir uma sociedade com a Endemol para um programa, isso não vai dar certo, eles vão querer mandar. E o Silvio sempre teve esse negócio do quem manda, né? A autoridade precisa estar muito clara. A decisão final é dele. A decisão final é dele. Tanto que com o Boni ele rasgou o contrato, né? E estava combinado, né? Que o Boni seria responsável de segunda a sábado e não mexeria no domingo, né? Mas o Silvio viu que falou, pô, mas minha TV, eu não vou poder mexer de segunda a sábado, e se eu achar que alguma coisa não vai dar certo, eu vou querer mexer. Né? E aí ele rasgou na madrugada, quando ia começar no outro dia, né? Então, e o Boni entendeu isso e disse que foi a melhor coisa, porque não daria certo. O Boni ia peitar, ele ia peitar e não ia dar certo. Inclusive foi você que deu o furo do Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Porque isso foi coincidência da vida, recebi ali a notícia e fui trabalhando ali, né? Porque assim, eu não sabia que era a Casa dos Artistas, mas eu só sabia que naquela pasta que o cara bateu, ele falou assim, ó, aqui está o futuro da televisão. E aquilo ficou, eu trabalhei. Aí no último dia, um outro amigo ligou e falou assim, ó, Vanucci, eu não vou deixar você rendido nisso. Daqui a tantos minutos vai entrar a vinheta chamando um programa, é um reality show de confinamento, é assim. Nossa, foi pouco tempo antes de anunciar. Pouco tempo antes. Aí eu dei a notícia antes da vinheta entrar, a vinheta entrou, tanto que depois o Silvio, ele falou, como é que você sabia? Ninguém sabia. Tava segredo de 7 chaves. Os funcionários não sabiam. Os envolvidos no programa, quem construiu toda aquela estrutura, porque foi numa casa ao lado da casa dele. É isso eu lembro, né? Porque eu passava todos os dias ali na frente e era na casa de baixo
eu comecei a ver uma movimentação, aí tinha o carro, com a antena, tudo. Eu falei, alguma coisa que tá acontecendo, né? E no fim era a Era a Casa dos Casa dos Artistas. Artistas, né? E quem foi lá fazer a reforma chegava com uma van filmada, filme escuro, cada dia saía de um lugar a van, para ninguém ter a ideia e não fazia o mesmo caminho, para ninguém ter a ideia de onde era, né? Para o funcionário Ele não fez do saber. lado da casa dele por alguma razão especial? Para ele poder ficar 24 horas lá, para Ele ele ia, né, o poder, tempo todo. porque ele saía da casa, entrava e ele podia, né? Por isso que assim, o Alexandre Frota pulou um muro e voltou, entendeu? E, o Silvio entrou lá para, porque era do lado, né? Depois aquela casa virou escritório, porque aí ficou mais barato montar dentro porque aí virou um inferno. Todo mundo sabia onde era a Casa dos É, Artistas, ele só aquela fez a rua primeira edição. só fez a primeira. Aí a segunda já foi construída, aí deu tempo de construir a casa. Esse formato de uma casa verdadeira, não ser não ser um estúdio Uhum. transformado em casa e sim uma casa verdadeira, era o mesmo da Argentina. A Argentina era assim. Chegou, acho que na Holanda também chegou. Depois eles colocam em estúdio que fica muito mais barato. Porque você tem que fazer o trem fantasma. Hoje você tem câmera robô, né? É. Mas você precisava. Era uma estrutura, era trilho e câmera correndo de um lado para o outro, assim, para dar certo. E foi tudo muito rápido para conseguir os artistas para participar, né? Foi, Foi um eles processo mesmos não muito sabiam rápido. muito, foi tudo. Porque o medo do Silvio era vazar. Então, e o Silvio, ele sempre, para tudo dar certo, ele negociava muito rápido. E quando ele queria, ele que negociava, né? Uma vez eu estava para entrar no ar no Mulheres, aí estava microfonado já, tocou o telefone, Vanucci, o Silvio quer falar com você. Ele falou, ó, não é justo, eu estou microfonado, não é correto, né? Porque alguém vai ouvir e tal. E eu tenho que entrar no ar. Tá bom, ele te liga às 6. Ele ligou às 6 horas em ponto. E ó, Vanucci, eu tenho uma proposta, eu tô montando um programa, é o Fofocando, vai ser um programa assim, eu quero você, Nelson Rubens e a Mama Brusqueta, é, vocês vão ser os apresentadores tal. E ele falou, mas eu tenho um personagem que eu queria que você fizesse, que é o Homem do Saco. E aí a gente conversou acho que umas 4, 5 vezes, assim, porque eu tinha um contrato com a Gazeta, na época ele permitia trabalhar nos dois, mas a Gazeta, como depois acabou sondados, eu da Gazeta, Leão Lobo da Gazeta e a Mama Brusqueta da Gazeta, a Gazeta falou, pô, ele atacou 3 de uma vez só, É, aí né? fica difícil, né? Fica difícil. E aí eu não consegui romper, eu terminei o contrato, fiquei na Gazeta, renovei depois com a Gazeta e depois fui pro Fausto. Mas ele que ligou para fechar o contrato. E como que surgiu o convite do Fausto para produzir o programa dele? Você sabe que o Fausto foi. é, é, eu saí da Jovem Pan, né? Eu saí da. Porque a Jovem Pan estava entrando mais nessa área política, tal, já não fazia muito sentido. Já era o Tutinha. Já era o Tutinha. Eu já estava 2 anos com o Tutinha, já, né? Aí eu fiz parte da transição do que foi da junção AM e FM. Então, o Morning Show, quando deixou de existir o jornal de serviço e virou Morning Show e transmitido AM e FM, eu que fiz parte dessa junção. Era eu produzindo pelo AM, a Dani Taranha produzindo pelo FM. Eu era um dos comentaristas pelo AM, aí tinha eu e a Paula, né, pelo AM, que fomos absorvidos lá, a Dani Taranha e o Poloni pelo pelo FM, e o Edgar, que era o âncora, né? Eu Nessa fiz época não existia a TV Jovem Pan mais, porque ela tinha o saído, canal né? 16 não existia Não mais, existia virou mais. CBI, virou Isso. o que já existia, que foi o embrião do que é hoje, era a Jovem Pan Online, que foi uma Aham. ideia do seu Tuta de fazer a TV pela internet. E aí o Tutinha depois foi amadurecendo isso, virou Jovem Pan News, que aí ele montou uma segunda rádio, né, uma rádio de 24 horas notícias e Uhum. tal. Montei a equipe a primeira equipe da Jovem Pan News, eu que coordenei ali aqueles redatores, era uma turma jovem, não podia ser ninguém que tivesse da rádio, porque tinha que ser uma linguagem diferente, né? E aí eu fiz parte dessa junção ali. E aí foi quando eu saí da Jovem Pan. Uma semana depois, eu tinha pedido férias para a Gazeta, né? Então eu ainda tinha mais uma semana, só que nesse período, aí eu saí da Jovem Pan, eu pedi férias para a Gazeta, de uma semana. Eu fui pra praia, eu fui pra praia, aí eu tava, acho que era
sexta-feira, minha madrasta liga e fala assim, ó, vem, seu pai tá internado. Aí fui, meu pai faleceu no sábado, foi cremado no domingo, e aí na segunda eu tinha um almoço com o Fausto, do livro, rotineiro, né? Então, era ali, porque na terça eu já voltava a fazer o Mulheres, né? Aí fazia Mulheres na terça, segunda noite eu já fiz, não, terça, Rony na quarta, Mulheres na quinta e o Rony na sexta de novo. Que Mulheres era com a Kátia. Com a Kátia. E aí eu vim pro almoço e tal, e aí o Fausto falou, pô, você tá assim? Eu falei, meu pai faleceu, eu saí da Jovem Pan. Ele falou, pô, já que você saiu da Jovem Pan, ele falou, você não quer ir trabalhar comigo? Ele falou, porque eu preciso de um jornalista mais velho que não faça pesquisa só de internet. Eu queria que você fizesse como é o que vocês fizeram no livro, de ir lá, conversar com a pessoa, né? Porque muitas vezes você pesquisa na internet, manda um WhatsApp, a pessoa vai falar, não, ponto. Você não tem como argumentar. Mas não, ela não atende mais. Né? Não é não, né? Não é não. Mas, antigamente, o jornalista ia na porta. Né? Ele falou, é isso que eu quero para mudar o arquivo e tal. E isso foi em junho. Início de julho, aí parou essa conversa. Ficou só no embrião. No início de julho, o Silvio me chamou, começou a conversar ali, e durou uma semana isso. Né? Não fui. Aí, no meio de julho, fui conversar com o diretor do Domingão, mas também foi ali, conversou e parou, né? Porque ele que tinha que decidir, o Fausto só indicava, né? Parou em julho. Setembro, eu renovei meu contrato com a Gazeta, porque eu não conseguia pagar a multa, né, de julho a setembro. E aí, em setembro, eu renovei, porque aí falei, não, eu vou ficar na Gazeta. Em julho, eu falei, vou ficar na Gazeta, tal, não, vamos ficar aqui. Aí, renovei em setembro. Quando foi no início de novembro, a Globo vira e falou, não, agora a gente quer conversar para você começar em janeiro. Eu falei, não, janeiro eu não posso começar porque eu me comprometi com a Gazeta a apresentar no lugar do Rony. Né, o Rony vai tirar férias, tá todo esquema para ser ao vivo, eu tenho que cumprir isso e quero 15 dias de férias, que eu tô cansado. Aí comecei dia 1º de fevereiro na Globo, para fazer cuidar desse conteúdo mais diferenciado do Fausto, levar algumas coisas que às vezes ele falava, pô, pesquisa isso aqui para mim e tal, e aí passei para o arquivo confidencial e virei o diretor de conteúdo do programa depois. Quanto tempo levava para fazer um arquivo confidencial? Depende. A gente fez arquivo em uma semana. Caiu um arquivo na segunda, porque a gente ia gravar na sexta, o programa, na época da pandemia, volta da pandemia. Caiu na segunda, a gente botou umas 6 pessoas e a gente, na sexta, estava rodando outro arquivo. Assim, a gente rodou o outro arquivo. Mas, geralmente, um bom arquivo você leva uns 20 dias entre pesquisa e gravação. Eu fiz do Emílio Dantas, esse demorou um pouquinho, assim, a gente pesquisou, e aí eu fui para o Rio, comecei a fazer os contatos, e tinha um amigo dele que não queria falar, morava em Petrópolis. Aí peguei um carro, subi na serra, fui até lá, toquei a campainha, ele, não vou atender, não quero, não vou falar, imagina, porque o Emílio não ia gostar disso. Eu falei, não, a gente não pode falar, né, que contar pro artista, né? Não, mas ele vai ser convidado, vai ser uma surpresa, legal, eu já falei com fulano de tal, não sei quem, não. Falei, tá bom. Falei, ó, eu subi agora, tô cansado, né? O motorista também. Nós vamos tomar um café aqui na padaria aqui da frente. Eu devo ficar aqui umas 2 horas, porque eu vou tomar um lanche e tal, para não descer enjoado e tal. Né, serra. Qualquer coisa eu tô ali. Eu falei, se eu mudar a ideia, eu tô aqui. Aí deu 1h30, ele desceu, sentou lá, falou, não, o que é? Porque aí ele tinha ligado para um outro amigo que falou, não, realmente o cara não é golpe, não é. Porque hoje em dia também tem isso, né? Para chegar, você tem que falar, não tô dando um golpe. E aí a gente conseguiu fazer, reuniu a turma do Emílio Dantas. Eles ensaiaram 10 dias, porque eles não tocavam já há mais de 10 anos, era a banda dele na adolescência. Todos ensaiaram, a gente pagou um estúdio para eles, todo dia tinha aula lá.
E aí esse foi um arquivo que demorou um pouquinho mais. E normalmente eram os familiares ali que contavam um pouquinho a história para. Nada, você ficar na história do familiar, assim, não. É porque descobri Só a sai. primeira professora, né? Ah, aí o familiar dá uma coisa, aí depois você vai. Eu não vou contar qual é o artista, isso eu não vou contar. Mas eu tava uma vez, eu fui fazer um arquivo confidencial, fui lá pro interior para encontrar a família da pessoa e tal. E aí tava lá a mãe, a tia, o tio, né, alguns parentes e tal. E falaram, vem um amigo lá. Né? E veio um amigo e tal. E eu via que algumas histórias eu não conseguia ir adiante. Né? Não, parava aqui. Não, e a tia cortava. Tá, a tia ia lá e cortava. Tá. Aí uma hora eu falei, tem alguma coisa aqui. Né? Aí eu falei, né? Aí uma hora ela saiu, foi buscar café e tal, e aí eu comecei a conversar com o cara aqui e tal. Aí ele virou e falou assim, vamos tomar um café fora daqui. Né? E aí eu fui, aí eu descobri a história, porque tinha toda uma história que não queriam contar do primeiro casamento, da, do, do começo da família ali, né? Porque talvez entendesse que não era legal, mas era a história dele. E aí e aí esse cara foi me contando, aí eu descobri a primeira professora, descobri a primeira, que não foi nem namorada, a primeira ficante, né? E aí você vai descobrindo coisa que você fala, opa, isso aqui eu não posso contar, obrigado, Deixa pra lá. deixa pra lá, não quero saber detalhes, obrigado. E a gente fez um baita arquivo confidencial que no final o cara veio e me abraçou ali, né? E Assim, teve alguma situação ali que falou assim, não, esse vamos abortar, não vamos colocar no ar. teve história que a gente abortou porque não dava, porque assim, se a história não vai agregar, né? Se a história não for, e não é que assim, eu tenho que dourar a pílula porque Uhum. é artista da Globo. Não, porque é um artista, é famoso. Não. Mas se a história não vai agregar, se a pessoa vai sair pior do que ela entrou, então é melhor você não fazer. Você tem que ter a responsabilidade do que você vai contar como história, né? Então tinha que ter sempre um plano B junto. Sempre um plano B para. Você sabe que eu estou contando seu arquivo, eu falo, bom, esse arquivo aqui tem. É porque você entende o tamanho da história. Então você fala, isso aqui rende, putz, meia hora, isso aqui rende uma hora. Né? Você tem também os tamanhos, né, de história. Mas já teve assim, a gente apurar a história e falar, esse aqui deixa, não vamos nem começar. Mas já já teve a história que eu falo, não, Deixa. que é detalhe demais. Vamos. Mas tem brincar, e você sabe com quem que você pode brincar. Mas ó, o arquivo da Dira Paz, a Dira Paz já tinha tido uma grande homenagem na Globo, lá dentro do Domingão. E aí a gente resolveu fazer fui lá, convenci o Fausto, porque para mim toda a história, todo o arquivo precisava ter um mote, uma linha, né, uma jornada, a famosa jornada do herói, né? E qual era o motezinho dela? E o mote da Dira Paz é assim: é a mulher que representa o Brasil, é a cara da mulher brasileira. A Dira Paz ela consegue fazer qualquer mulher, né, brasileira, e muito brasileira. Ela faz da mulher bonita, da mulher rica, a mulher sofrida. Né? A mãe que vai em busca do filho lá, que pode ser vítima de tráfico humano, a dona de restaurante. Né? Você vai. Ela é uma atriz muito versátil. Então era essa a história. Aí a gente começou a pesquisar toda a história dela. A gente falou, num arquivo confidencial, a gente falou sobre a Dira Paz. Ela tem um trabalho lá na região norte, né, que aí pega Pará, pega o Amazonas, mas começou no Pará, de tráfico humano. Nossa. Né, porque é muito comum. Né? Então ela protege uma irmã, né, uma religiosa, que é jurada de morte ali pelos caras. Ela sustenta essa parte. A gente falou disso. A gente falou sobre prostituição infantil, que é ribeirinha, que é uma coisa muito complicada, né, através desse depoimento. A gente falou da questão de migração, né, tudo a partir dos depoimentos de uma história super forte dela, assim, que nunca tinha sido contada. Né?
A gente mostrou um Brasil que foi uma ali foi um Globo Repórter dentro de um arquivo confidencial, né? E a gente queria o marido dela, né? Porque, né? E falava assim, Zé, e eu falava, não, vamos fazer, não, mas o marido dela não fala. Vamos lá, convencemos o marido. Foi um produtor até o Rio, na casa dele, não gravou o filho, mas não gravou o marido. Não vou gravar, porque eu sou diretor de fotografia, eu sou fotógrafo, eu não falo, eu não. Aí voltaram e falei, gente, a gente não tem um arquivo. Ela vai vir para cá, a gente gastou passagem, a gente gastou muito aqui, e o Fausto não vai botar como arquivo. Vai contar mais uma história e ele vai falar, putz, essa história não, né? E aí é aquele negócio do rádio, de você aprender, de você falar assim, eu tenho que chegar, eu tenho que atingir, bater a meta, né? Aí no domingo eu peguei, fui lá pro meu cantinho, fiz minha meditação ali né, depois da reunião ali, fiz minha conexão com o que eu acredito, e aí mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, cara, o arquivo dela tá maravilhoso, tal. Eu precisava muito do seu depoimento. Grava um vídeo para ela, tal. Não. Aí eu falei, aí mandei de áudio, eu falei, tá bom, você não quer vídeo? Você é fotógrafo. Me manda 4 fotos suas que você tirou dela, que você acha especial, uma com você e 3 só dela. E me manda só o áudio. Silêncio. Aí meia hora depois. Parou pra pensar. Meia hora depois, pip, o sinalzinho, o áudio veio. Aí depois as fotos. Aí a gente monta. Te juro que foi o dia que eu respirei mais aliviado. Assim, né? Eu já tinha almoçado e tal, não sei lá. Eu não fumo, eu não bebo, né? Bebo pouquinho, né? Vinho e tal. Mas eu pego chocolate pra pilha do ao vivo. Fui lá, entrei, peguei na maquininha lá meu chocolate lá, sentei, olha, e falei assim, obrigado, né? Porque fechou. Entrou todo o arquivo, a gente fez aquele arquivo maravilhoso contando a história tal. Aí, porque eu só fechei esse arquivo, a gente já tinha feito a reunião com o Fausto, eu voltei lá no arquivo, lá, falei, Fausto, tá o marido aqui, né? E aí ele falou, então eu vou falar a grande surpresa, né? Aí fez o arquivo inteirinho, aí no final ele virou e falou assim, Dira, e para encerrar, até o impossível acontece. Aí ele entrou o áudio, aquelas fotos, aquela coisa tal. E aí ela vira e fala, pô, Fausto, você é único, né? Porque isso jamais aconteceria. Meu marido jamais falaria tal, não sei o Eles que ficam lá, muito parabéns, impressionados, tal. né? Com os tipos de depoimentos, com quem fala, como conseguiu, né? E aí eu te falo que aquele dia eu saí assim, olha, é a arte do vencer. Eu saí tão orgulhoso, né? Porque é isso, você vai. E óbvio que eu não fiz isso sozinho, tinha uma das melhores produtoras de conteúdo que eu já conheci, que era a Núbia, né? Eu coordenava o conteúdo, então assim, esse não foi o arquivo que eu fui fazer. Esse foi o arquivo que eu coordenei, mas que foi a Núbia quem fez, né? Porque a gente queria fazer uma série de arquivos, né, marcantes. Então, foi ela era uma mulher preta e foi fazer de uma mulher super brasileira para trazer essa narrativa. Depois a gente fez da Isa, foi um produtor de conteúdo preto, para trazer, porque a gente tratou da questão do racismo, a gente tratou da questão da dificuldade e da representatividade dela para um monte de artistas pretos que sofrem ali. Depois, foram 4 assim que a gente teve. E no meio disso a gente teve Tata Werneck para dar uma respirada, e que foi um arquivo também maravilhoso, assim, porque você acha que é só coisa engraçada, e não, tem uma história muito legal. Todos têm uma história muito A bacana. gente conseguiu, da Tata Werneck, pegar o taxista que levava ela, né? E contava como que é a Tata Werneck se montando, assim, porque ela sempre estava atrasada, entrava no táxi, ela ia Já botando, se ia botando produzindo, né? sapato, ia botando não sei o que lá, e com aquela coisa engraçada que ela é, essa mulher hiperativa que é. Então a gente conseguiu trazer ali, sabe fazer. Fizemos o marido dela, né, falar o que é um homem mais jovem casado com uma mulher mais velha,
né? Então, assim, você sempre tinha um mote. E esse de Irapaz, depois o comando artístico da Globo mandou um e-mail parabenizando, falando, olha, esse é um exemplo do que a gente vai dar de conteúdo que a gente pode amarrar, que é de puro entretenimento e uma grande reportagem. E esse era um dos quadros do Faustão que mais tinha audiência, né? Dava muita audiência, dava muita. Eu acho que na época a dança e o show davam muita audiência também. Mas é porque ali era um quadro contínuo. Para você fazer o arquivo e ele ser bom, você não consegue fazer ele todo domingo, né? Mas a gente fazia a temporada, então eu falava assim, ó, entre a dança e o show sobravam 4 semanas. Então a gente falava, vamos fazer uma temporada aí conseguia fazer 4 produzindo antes, né? Aí depois você conseguia em janeiro, o da Isa foi em janeiro. O da Isa também foi um arquivo assim, nossa, fantástico, porque tinha toda uma questão do pai dela, que tinha se separado e tinha traição, tinha coisa ali, teve eu não digo um pedido de perdão, mas houve uma coisa que se equilibrou ali. E a gente tratou ele e o depoimento com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente não podia fazer, tinha que estar no lugar, você não podia desrespeitar nem ela, nem ele, nem a mãe, né? Então você tinha que saber o lugar, a posição de onde colocar esse arquivo ali. Mas também teve muita reconciliação, né? Depois disso. Teve. E essa parceria com o Faustão foi tão boa que depois você foi com ele pra Band também, né? Fui com ele Como é que foi essa transição da Globo pra Band? Por que que não deu certo renovar com a Globo? Você sabe, assim, o Fausto, na verdade, ele encerrou uma relação. Ele falou: antes que o casamento degringole, vamos terminar na amizade, né? Porque a Globo fez uma proposta já dentro desse olhar novo da Globo, né? De revisão de valores, revisão de valor de salário, valor de produção, de custo. Então, isso daí ele foi mexendo. A Globo foi mexendo. Então, quando fez uma proposta pro Fausto, tamanho de contrato e tal, o Fausto falou, não, é melhor Até porque a o Fausto gente... era um dos mais bem pagos da TV, né? Era o mais Ou bem mais bem pago. pago. Né? E vinha junto com ação comercial, vinha com... Era muita coisa. Então tinha toda uma mudança de olhar artístico, uma mudança... E o Fausto é muito detalhista, né? O Fausto é um cara que depois que você trabalha com o Fausto, você sobe 10 degraus de qualidade, de artística, de olho. Eu fiquei uma pessoa mais chata, eu fiquei uma pessoa mais detalhista com o meu trabalho. Porque você aprende. O Fausto, eu brincava, eu entrava falava, e aí, o arquivo, foi bom? Ele, nota 9.9. Porque a gente queria sempre se superar, né? Sempre, não, sempre tem alguma coisinha que a gente pode, pô, isso aqui não funcionou tão bem, né? Às vezes a gente discutia no final assim, pô, não, a história tava legal, mas e se esse depoimento fosse aqui, sabe? É sempre e se, né? Assim, para pensar na coisa. Mas o Fausto, quando ele foi no início de... Eu vou agora esquecer os anos lá. Mas foi depois da pandemia, começaram a negociar com ele ali, e logo depois a gente entrou em férias. E aí marcaram uma grande reunião, né? Fausto, o Schroeder e o Ricardo Waddington, eles vieram para São Paulo para conversar com o Fausto. Conversaram, o Fausto pediu um tempo para pensar, não sei todo. Então, ali eu não sei, né? Os detalhes de valores, a proposta artística e tal. A única coisa é que o Fausto ligou 3, 4 dias depois. Eu estava em férias no interior. Então, com meu celular, ele falou: tô ligando para você, Vanucci, para dizer que não fechei com a Globo, eu vou até o final desse ano, tal, mas vamos pensar em projetos, tal, depois futuros. Ele falou, mas vamos fazer o melhor ano do Domingão. Ele falou, então quando você voltar, já vem pensando alguma coisa, já tal, mas eu precisava falar isso para você, eu queria que você fosse o primeiro. Vou ligar agora para o Cris. Eu fazia a direção de conteúdo, o Cris fazia a direção geral. Aí ele ligou para o Cris e falou, Cris, ó, é assim, tal, vou também até o final do ano, né? Tô te avisando. E ligou pro diretor de produção. Então, os 3 eixos estavam sabendo ali,
a decisão, ele falou, eu tô falando isso antes que vaze. Ele falou, porque sempre vaza, sempre vai aparecer em algum canto e tal. E aí, acho que 2, 3 semanas depois vazou, foi Vazou, né? pro coisa e tal, que não... Tanto que foi até encurtado, né, o período dele na Globo, né? Ele foi, assim, ele cumpriu o contrato. Ele foi até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro ele não apareceu em canto nenhum, ele não fez nada. A E Globo que decidiu, né? ele ia continuar no ar até o último domingo de dezembro e só entraria na Band no dia 2 de fevereiro, de janeiro. Como foi o que aconteceu, ele só ali. Aí vai lá, mas entrou no ar dia 1º, aí teve só aquela chamada no dia 1º. Mas também se esperou, não foi 23h59 nem 00, né? Foi 02 que entrou assim para respeito, acabou, deu um tempo e começou, né? E fez a chamada do que seria o programa e a gente estreou 2 semanas depois. Mas a ideia era que a gente ficava até o último dia de dezembro. Era isso, com todos os programas. A gente estava pensando o que seria o último programa, que seria uma grande homenagem, né, ao Fausto, que é difícil fazer isso, mas essa homenagem seria através da história do programa, o que o programa impactou na cultura, na vida de um monte de artista, né, e do público. Teria mais uma temporada do show dos famosos, o elenco já estava pensado já, mas no meio disso Fausto ficou doente, né, e não pôde apresentar um programa. Geralmente se repetia ali, aí se pediu para que ele fosse substituído por alguém, que aí foi o Thiago Leifert, né, que era amigo, o próprio Fausto deu a ideia do Thiago Leifert. Aí a Globo achou melhor que continuasse, que o Fausto, porque todo mundo que ia lá falava, Fausto, é o último ano, que saudade que você vai deixar, mas conte comigo e tal, e talvez a Globo não quisesse naquele momento isso. E como foi a mudança, né? Porque na Globo era programa semanal e na Band já tinha uma proposta diferente. Como que é essa mudança? Se não fosse diário na Band, ele não ficava nem os 2 anos que ele ficou no ar. Porque, assim, o custo, você fazer um programa com a grandiosidade do Faustão, o programa é não é Fausto, é Faustão, né? Mas esse não significa que é muito dinheiro, né? Tanto que a gente falava assim, eu sempre dava exemplo para a equipe, falava assim, gente, o Emílio Dantas é o melhor exemplo do A gente fez um arquivo confidencial que era, no final, a banda dele tocar. Né? Que é o máximo, que você está dando o máximo para ele. Nossa, o Emílio Dantas se jogou no chão, agradeceu o Fausto. Fausto, jamais, você está fazendo, é um sonho meu. A gente realizou o sonho de ter a banda de novo. Só que não parava aí. Vinha o ainda. Porque o Emílio Dantas era fã do Bruno e Marrone. Nunca tinha, sabe, todas as músicas do Bruno e Marrone. E nunca tinha ido a um show do Bruno e Marrone. O que nós fizemos? Bruno e Marrone vieram pro palco para cantar para ele. Pronto. A gente colocou. Esse é o né? É a cereja. Né? É a cereja. Então, é isso que é o diferencial do Faustão. Então, quando a gente chegou lá na Band, para ter esses diferenciais, você precisava ter um programa diário. Né? E o Fausto... Mas é muito desafiador também. Né? Sim. Na qualidade do Fausto, cara, eram 2 horas que muito trabalho, muito trabalho. A gente trabalhou muito, muito. Mas entregou algo que deixou um legado para a Band. Né? E aí depois vieram vários problemas de administrar. A Band tem muito disso às vezes, né? Vai e volta em vários projetos ali. Né? Mas a gente deixou um legado, que depois veio o Melhor da Noite, então já artisticamente se acrescentou muita coisa ali na Band. Mas boa parte da equipe, eu falo que assim, eu tinha trabalhado na Jovem Pan, eu tinha trabalhado na Gazeta, com outras realidades que eu falo que são realidades muito pé no chão, né? Quando, principalmente a Globo, não de hoje, mas antes, você podia tudo, né? Ou quase tudo, né? E o Faustão podia tudo. A produção do Faustão, o que pedia, tinha. Né? Eu lembro que eu cheguei lá, eu fui fazer o meu primeiro arquivo, era eu saí marcando. Aí a diretora de produção falou, não,
tem um produtor que marca para você, tem o horário certo do carro. Não, mas eu botei 4. Ó, você botou 4 gravações no mesmo dia. Não pode. São 2 gravações, porque você tem a hora do. Não, mas a gente almoça depois. Não, não tem. É tudo muito. Era muito certinho, assim. E ficava só em hotel 5 estrelas, eu num quarto, produtor no outro, câmera no outro, a gente não dividia. Né? Que hoje não é a realidade das emissoras, né? Você às vezes vai com uma equipe, 2 dividem um quarto, 2 do outro, para você poder ter otimizar, né? Otimizar. E a Globo não, ela tem todo né? Então, quando a gente chegou na Band, boa parte da equipe que vinha da Globo precisou também entender assim, ó, é outra realidade. É outra realidade. Né? O estúdio é menor, né? Você vai ter outras dificuldades, né? A estrutura não tinha uma estrutura para receber um auditório grande como o do Fausto. Né? Então foi uma construção para todo mundo, né? A gente teve que aprender a trabalhar com menos recursos. E você também tem acompanhado de perto a carreira do filho dele, né? Não tão de perto, mas eu não. Um ano antes de terminar, meu contrato era de 2 anos e do Fausto de 5, né? Mas ficou 2 anos. Né? Eu comecei em agosto, o programa estreou em janeiro, 1º agosto aqui, o meu acabava no 2º agosto. Quando foi janeiro, do finalzinho de dezembro do 1º ano, início de janeiro, eu sentei com o Fausto, conversei com ele, falei, Fausto, estão cobrando muito para eu voltar para fazer os bastidores da TV, para fazer a crítica, para fazer. Ele, não, eu preciso de você, tal. Vamos, segue. Eu falei, não, então deixa eu pelo menos fazer um canal no YouTube. E aí o Fausto foi o cara, falou, então se isso começa a... Ele falou, mas veja o seu, onde está essa navalha, porque você está na TV também, você não pode, né? Nunca você ficar naquele lugar que, pô, falou bem de uma coisa da Band, porque tá na Band, falou mal do Jornal Nacional, porque é concorrente do Faustão, imparcialidade, né? Vê onde está essa imparcialidade e tal. Mas ele foi o primeiro a apoiar e eu falei, ó, eu vou encerrar meu contrato e não vou seguir aqui. E aí quando o João, eu fui do time do Faustão, eu fui o último a sair. Eu fiquei até a última reprise, porque eu fechava todas as reprises. Né? O João saiu um pouquinho antes, né? E aí prepararam depois o programa para ele voltar em setembro com outro. E aí eu optei por não seguir com a equipe. Mas vejo lá, são meus amigos, vejo como ele tá, né? Às vezes falo pro João, falo, pô, João, ele agora tá fazendo muita externa, que eu acho que é onde aprende muito. Eu falo que é um moleque porque ele tem 20 anos, né? 22 anos. Ele é ousado, né? Ele é ousado, ele tem muita vontade, ele tem um negócio, ele tem uma capacidade única de conexões com as pessoas que é incrível, de fechar negócio. Ele é um moleque que negocia como grande. Também vendo com o melhor. Que eu Fausto fazia muito bem isso. Fazia, mas sem fazer. É interessante isso, né? Porque o Fausto, na verdade, ele criava as condições, ele trazia todo mundo para um lugar que era a pizza ali, onde ele estava muito feliz, que ele podia conversar com todo mundo, né? Podia conversar com todo mundo. Eu lembro de ter ido almoçar com o Fausto em um shopping, e às vezes parar as pessoas e falar assim, posso tirar uma foto? Ele tirava a foto, ele anotava o nome, por isso que tinha o papelzinho ali e tal. Mas quando ele está na casa dele, naquela estrutura da pizza, ele tem mais tempo para conversar com as pessoas, né? Ele tinha mais... E ele gosta, ele tem umas resenhas excelentes, assim, né? Se aprende muito. E o João aprendeu muito isso, né? O João tem uma habilidade com as pessoas que é incrível. Vai longe, vai longe. A gente está acompanhando aí. Eu acho muito interessante e bem desafiador o projeto dele de roteiro itinerante, né? Cada local ele... É isso. Que talvez o que a televisão hoje precise mais, né? Assim, porque se você for pensar, que é o grande desafio da TV, né? Assim, o streaming veio, que foi lá atrás do rádio quando a TV veio, e tirou o principal, dramaturgia, a coisa elaborada, a coisa muito, muito produzida. Hoje a TV, ela precisa fazer o factual. Se você tiver que escolher uma série, você vai assistir uma série no digital. Né? Tanto que a Globo ela não produz mais, ela produz as novelas, mas ela não está produzindo série, ela é a segunda tela do Globoplay.
É. Né? É a Globoplay que produz, ela põe ali, ela não gasta com isso, tá no orçamento do outro e na central de custos do Globoplay. Mas até que ela se adaptou bem, né, com esse on-demand, né? Sim, teve que se adaptar. E as TVs estão indo atrás disso. E o João captou muito bem isso, né? E quando ele faz fora, você tem um outro custo, você dá uma mobilidade, você traz um respiro que o digital não vai ter. E como você enxerga o futuro da televisão? Eu acho que vai ser ao vivo, vai ser ao vivo, vai ser. A TV, ela vai ser. Óbvio, eu acho que a gente vai ficar com três grandes gerais. Então é Globo, Record e SBT, o Band ali. Quem ocupar esse lugar ali, né? Que talvez consiga ter essa conversa geral. E o resto vai ser muito segmentado, como é o rádio. Como é o Uhum. rádio. E basicamente, assim, a TV vai optar por esticar o máximo possível o factual. A gente já viu isso, que antes era impensável a Globo tirar a novela por causa do futebol. Esse ano a Globo fez 3 campeonatos simultâneos. Você tinha jogo terça, quarta, quinta. Ela empurrava a novela, era no sábado, mas ela fez a Eurocopa, ela fez a Copa América, né? E ela fez o Brasileirão. É que as outras emissoras entraram forte na disputa e começaram a pressionar, né? Também, também. Mas ela percebeu que assim, o que vale, que a novela você pode assistir a qualquer momento. Ah, ok, não deu, eu assisto depois. Né? Mas aquela partida de futebol É você tem só que naquele assistir só naquele momento. momento. Então, as TVs serão assim. O SBT mexeu na programação da tarde dele inteirinho, acabou com programação infantil, empurra, colocou um pedacinho da tarde gravado e é tudo ao vivo. E em agosto teve o melhor resultado, porque teve a queda do avião, que pela primeira vez o SBT derrubou tudo e cobriu, e aí passou o Brasil Urgente, que tradicionalmente faz essa cobertura, Uhum. mas que conseguiu sair antes. Teve a morte do Silvio, que ela tirou toda a programação e entregou o que o público queria, a homenagem ao Silvio, uma cobertura oficial do que era né, sepultamento, as homenagens e tal. E teve o melhor mês de audiência até agora, mas porque trabalhou com o factual, soube fazer o factual dela. Então eu acho que a TV vai ser isso. Você falou uma coisa interessante, né? Porque a Band, durante muito tempo, era o chamado canal do esporte, né? E depois ela tentou mudar um pouco isso, né? Até com a chegada do próprio Faustão, né? É, mas ela mudou bem antes lá, né? Porque ela tentou o esporte, ela conseguiu pegar todos aqueles eventos de uma forma barata, né? E com muito resultado. E tinha o Luciano Vale ali, E né? tinha um cara muito bom ali que fazia tudo isso. E aí, aí o que que aconteceu? A Globo foi lá e começou a pegar vou deixar ela crescer aqui, foi tirando esses campeonatos e encareceu esses campeonatos. Porque aí começou a ficar muito caro. Ninguém conseguia mais comprar, até o ponto da Globo não conseguir pagar também agora, recentemente, né? E aí entrava um diretor na Band e falava, não, mas não dá para ser só do esporte, tem que ter novela também. Só que aí não tinha mais tradição de novela. Aí você gasta um dinheirão em novela, volta para trás. Não, agora tem que ser o programa, né? Eu espero que a Band agora não continue nessa proposta de ser uma TV mais plural, né? Que consiga. Apesar que ela é muito do esporte, se você olhar, é jornalismo e esporte o dia todo. Exato. Né? E o futuro do SBT? Você sabe que eu converso com algumas pessoas ali, muito próximas a esse poder todo, né? E que assim elas já estavam muito envolvidas com tudo, né? O Silvio já aos poucos foi deixando cada uma entrar, se envolver melhor. Então a Renata, ela é muito presente no comando do grupo Silvio Santos, a Daniela na TV, a Cíntia com toda a questão institucional e as outras três estão no artístico, que é a Patrícia, a Rebeca e a Silvia, né? Mas todas formam um comitê, né, com a Dona Iris puxando ali. Então, assim, a vontade elas têm um entendimento de que isso é um patrimônio da família Bravanel, né, e que
o SBT se sustenta com todo o grupo, então o grupo precisa estar saudável também, né? Tem comandos profissionais, mas o familiar está ali, está presente para falar, ó, isso aqui é daqui. E o grande desafio eu tenho que achar palavra para não ser deselegante, mas o grande desafio é não ter a memória do Silvio ali, né? Porque se ficar muito assim, não, mas ó, não vamos mexer nisso, não vamos tirar essa garrafa daqui, porque essa garrafa o Silvio gostava aqui, talvez a gente tenha que tirar, porque há uma nova necessidade, a gente precisa botar agora aqui um filtro, sei lá, né? Então elas vão precisar tirar isso, né? Para poder avançar, né? Para poder. E isso envolve não só na cabeça delas, mas de quem estava lá, né? Assim, ó, Silvio foi, a era do Silvio foi. Antes eu trabalhava, atendia o que o Silvio gostava de fazer aqui. Agora é uma outra pegada, é um outro olhar. Até porque ele já tinha se afastado, fazia o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Por aí. Mas ainda tinha muita interferência, assim, mesmo afastado, né? Ele não estava no vídeo e tal, mas às vezes ele falava, ó, faz tal vinheta assim, isso aí ele tinha lá né? O Fofocalizando ia acabar, foi o Silvio que falou, não acaba porque eu gosto desse programa que eu criei, tá lá, entendeu? Tá lá, ganhou 1 ano de vida e a equipe soube fazer, que hoje é talvez o mais rentável de todos os programas. Mas eu acho que o grande desafio vai ser esse, foi tirar um pouco disso. É preciso honrar, é preciso saber que ele construiu uma história e honrar essa história, saber que o que vem aqui é consequência dessa história, né, mas não pode estar presa. Eu sei, não vou falar também qual é a emissora, mas tem uma emissora de TV que fala assim, não, ali não mexe, porque é um detalhezinho, é um pedaço, assim, é 1 metro que tem de um piso que fala assim, aqui não pode mexer, e nem naquele coisinho ali onde fica aquela santinha, porque foi o fundador que fez e ninguém mexe nisso. Mas você precisa ampliar, você fala, nossa, eu preciso ampliar porque não cabe o cenário ali, entendeu? Tem que tirar aquele pedacinho, mas não deixam tirar por causa disso. Então, eu acho que esse é o grande desafio da SBT. Você vê alguma possibilidade de uma parte dela ser vendida, sei lá, para uma Televisa ou alguma outra emissora? Quando a lei permitir tudo, talvez, mas assim, eu acho que no médio prazo, no curto, no médio prazo, elas vão lutar muito para fazer de tudo para manter, né? Porque eu acho que assim, quando essa paixão da televisão passa, né? Pô, assim, você viveu do lado do Silvio Santos, é filho do Silvio Santos, aprendeu com esse homem, né? Você vai querer praticar um pouco, você vai querer mostrar. Eu vi isso na transição da Jovem Pan do Tuta para o Tutinha, né? Eu não trabalhava com o Tutinha, eu trabalhava com o seu Tuta, né? Porque eu era do jornalismo, era do AM, que era o que sustentava tudo ali, né? O FM era um pedaço daquela rádio, né? A Tutinha mandava no 14º, seu Tuta mandava em tudo, né? E se o Tutinha mandou fazer isso, não, mas seu Tuta mandou fazer isso, era seu Tuta, acabou, né? Acabou ali. E o seu Tuta, ele tinha todo um pensamento de como tinha que ser o jornalismo, como que tinha que ser o programa, como que tinha que ser a grade. Era ali, você já sabia mais ou menos como que era. Então, tinha alguma dúvida? Seu Tuta, posso mudar isso aqui? Tá, muda, não muda. Né? Ele era muito presente. Mas no momento em que ele passou para o Tutinha, a gente precisou esquecer, não é mais aqui. Aí o Tutinha veio com uma outra cabeça, que as pessoas falavam, nossa, esse homem é louco, ele vai destruir essa rádio, porque imagina, ele vai juntar AM e FM, ele vai jogar fora uma concessão do AM, mas ninguém mais ouvia o AM. Tecnicamente não se ouvia, era só ruído. Então ele precisava, eu vou trazer isso, né, você pode concordar ou não com a linha editorial da rádio. Uhum. E falar quanto que ele errou, que ele acertou, mas ele conseguiu dar uma vida, né, com outro. E ele começou reformando a redação. Porque a redação com o seu Tuta era uma redação tradicional, de andar tradicional, tudo não mudava. Ele foi lá, mudou, botou vidro, botou um estúdio no meio, botou não sei o que lá, mudou o piso, botou cor, porque era o estilo dele, ponto. Né? Então ele deixou essa marca.
né? E todo mundo entendeu isso. E não adiantava falar, não, mas isso tu tá fazendo, isso não, nós vamos tentar. E fez, e seguiu a história dele, porque realmente, se continuasse com a rádio só AM e o FM No, tocando música, não daria no certo. AM ainda tinha muita força os jogos de futebol com o José Silvério, né? É, mas o Jornal da Manhã era muito forte, Também, era tudo, mas a plataforma estava morrendo, porque o exato. sinal era ruim. É. Aí o que tu tinha feito? Pegou o jornal, que antes era 1 hora só, porque queria tocar música, pô, ele botou o jornal completo no, no FM. Aí o AM tem o Jornal de Serviço, que é um programa com comentarista, com reportagem e tal. E eu estou fazendo o Morning Show. Vou juntar os dois, transmite nas duas, então você já elimina um custo também. Então, é um outro olhar. E eu acho que é isso que o SBT vai ter que fazer. Eu acho que no FM, na Jovem Pan, deu muito certo com o Pânico, né? Na época. O pânico da rádio é muito diferente do pânico que levaram para a TV. Sim. Né? Que levaram para a TV. E ainda bem que o primeiro pânico que fizeram na TV, na rede TV, a audiência foi muito baixa. Né? Porque eles fizeram o que era na rádio. Levavam um convidado, ficava conversando e tal. Mas o que chamou mais atenção foi o repórter Vesgo, que entrou ao vivo num link e deu uma lambida na pessoa lá e... essa irreverência. Aí foi na irreverência que fizeram. Voltando um pouquinho no SBT, eu acho que vai ser bem desafiador, porque os grandes nomes, infelizmente, não estão mais entre nós. O próprio Silvio, o Gugu, a Hebe, né, que eram os grandes nomes. Mas a gente vai precisar renovar sempre, né? Outros grandes nomes surgirão. Né? Hoje você não tem o Gugu nem o Silvio no domingo, mas você tem o Celso Portiolli ali que manda muito bem. Não tá o Faustão na Globo, mas você tem o Luciano que tá mandando muito bem. Mas Né? perdeu recentemente a Eliana, né? Então vai ter que focar muito Sim, nisso, nessa renovação. vai ter que renovar. Perdeu a Eliana, mas chamou lá a Virgínia Fonseca, tá testando. Tem, é que o SBT tem uns gatos no telhado. Então é difícil às vezes citar alguns nomes. Mas tem, eles estão apostando, é uma aposta ali, né? Assim, e tem que ser isso mesmo, tem que renovar. Eu lembro que teve uma época que o seu Tuta também, ele falou, eu preciso dar uma mexida aqui, vamos apostar em novos nomes. E foi buscando, e você olha novos convidados, é necessário isso, né? Porque o SBT hoje precisa falar com um público que tá chegando, né? Então precisa achar. Minha filha tem 19 anos, né? E às vezes a gente tá conversando, tô falando de alguém lá e tal. Fala, mas nossa, pai, quem que é? Eu falo, como que você não sabe quem é? Pô, tá ali na televisão, mas que não assiste mais, tem outra. Né? E ela, pra mim, como que você não conhece tal pessoa, né? Tal cantor, tal. Então, é difícil essa TV aberta, que é para todo mundo, né? Não ter que. Agora, você citou aí, né? Assim, Silvio, Web, Gugu. Hoje o Fausto não tá na TV, tá louco para voltar. Assim que os médicos liberarem, ele tiver 100%, ele volta com alguma coisinha. Mas você tem um Raul Gil que tá aí, que tá ameaçando parar também. E você fala assim, pô, olha quanta gente que. Jô Soares, pessoas que eram o tipo de vínculo era outro. O desafio hoje para o artista, né, para ele vencer na carreira vai ser muito mais difícil. Sem dúvida. Né? Era difícil lá você fazer essa carreira, né? Hoje, mas quando você fazia, quando você chegava num determinado momento, a sua trajetória ia. A Hebe lutou muito, ralou muito, né? Teve até que parar de fazer programa por causa do casamento, tal. Quando ela casou, o marido não aceitava, porque gente que era da televisão, mas depois que ela volta, ela vai, luta, entra no SBT e faz aquela trajetória maravilhosa dela, né? Porque é a Hebe Camargo, né? Mas você pega uma Lolita Rodrigues também, que ficou. Você vai, cada vez mais, você vai lembrar menos, falar, nossa, é mesmo, essa atriz estava aqui, mas que ela vai ficar mais tempo fora, vai. Né? Esses nomes, a relação é outra hoje. Sim. E os seus projetos futuros? Meus projetos futuros, eu estou muito no digital, né? Então, assim, Para quem quiser te acompanhar. Canal do Vanucci, no YouTube, canal do Vanucci, é o @NoPlayNews, site canaldovanucci.com.br. O que eu quero, o meu projeto é transformar tudo isso numa que estou caminhando e se Deus quiser já no ano que vem já vai ser essa realidade, que é um hub,
eu não falo que é um canal de TV, mas é onde cada um vai se realizar um pouco ali, né? Eu acredito muito que hoje são uniões, é a união, né, de talentos que faz o futuro. A TV ela vai ser só uma exibidora, ela não vai ser mais produtora, né? A Record ela não produz mais nada. Já está caminhando para Né? isso. Ela só exibe. O SBT daqui a pouco vai estar mais exibidor do que produtor. O streaming é só exibidor. Então nós vamos ser os produtores, né? E o valor vai estar na gente. Então eu acredito muito nisso. Então esse ambiente digital que eu construí vai ser um hub de todo mundo ali, de uma construção coletiva. Estou voltando agora para a Gazeta com um projeto aí especial de resgatar os grandes nomes da cultura para deixar. A gente não tem mais os grandes entrevistadores, né? Você tem lá o Bial, que consegue agregar algumas pessoas, você tem o Danilo e tal. Então, estou voltando num projeto assim, lá na Gazeta, e rádio, e fazendo esse hub Vanucci dentro de várias plataformas. Pegando todas as experiências. Todas as experiências. E vamos ver. E aí é o que vai. Acho, hoje, né, eu tenho um podcast que é o Vem Pode Chegar, que o que a gente faz aqui não deixa de ser que é o embrião de tudo, que é o rádio. É o rádio. Né, que é a boa conversa, que é a boa... E é esse conteúdo que as pessoas querem. E para quem está nos assistindo, que recado final você daria para as pessoas? Eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento. Para a gente poder vencer, chegar num lugar, ser referência, a gente não pode ter medo do que é esse momento, né? Eu tinha uma carreira, quando eu saí do Todo Seu, né? Saí da Gazeta, que óbvio que eu tinha todo um trabalho no bastidor, né? Eu coordenava a programação da Jovem Pan, eu dirigia, fazia um monte de coisa, mas eu tinha um vídeo ali que as pessoas falavam, cara, você é o substituto do Rony Fon, você vai sair daqui para ir para o bastidor. Mas eu falei, cara, eu preciso aprender o que é trabalhar na Globo. Eu preciso, tanto que eu rompi o contrato com a Gazeta naquele momento e consegui negociar não pagamento de multa, porque eles viram que era um convite muito diferente do que foi do SBT, que do SBT era para vídeo, e ali era para um outro lugar, né, para aprender, para estar nesse lugar do conteúdo, né? Aí você está na Globo, tem o desafio da Band, e tem o desafio de se reerguer, não é reerguer, né? Mas de remodelar, né? Novamente. Então eu acho que a nossa carreira vai ser sempre isso, né? Quando você olhar profissionalmente, se você não tiver essa capacidade de fluidez, né, a água que vai chegando no melhor lugar ali, ela não vai chegar no mar. Né? Ela precisa ser móvel para achar o melhor caminho. Tem que ir se adaptando, se né? adaptando. Buscando os melhores caminhos. E eu acho que isso vale para tudo, vale para qualquer setor. Né? Quando minha mulher é da área bancária, os bancos são assim, eles já não são mais tão rígidos, né? Eles são mais fluidos para chegar. Você não paga mais conta numa agência. Ninguém mais isso, né? Então você fala assim, pô, mas é isso, é esse novo banco, é essa nova realidade. São coisas que não voltam mais. Que não voltam mais. E se a gente ficar muito saudosista desse passado, né, eu acho que a gente pode olhar para trás e aprender. Exato, para aprender, mas tem que construir um novo futuro. Isso é... E cada vez mais. E se você não se colocar no papel de um eterno aprendiz, né? Eu acho que não é nem aprendiz, mas é de uma troca de conhecimento, né? A gente poder trocar é onde eu vou aprender. Exatamente. Você vai aprender um pouquinho comigo, eu vou aprender um pouquinho com você. Vou sair daqui um pouco melhor. Legal. Obrigado, Vanucci. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui, participado do nosso podcast. Desejo todo o sucesso do mundo para você, em todos os seus projetos futuros. Para nós. E para você que está nos assistindo, se gostou dessa entrevista, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo e deixa aí nos comentários quais os programas que você gostava de assistir, as suas histórias, que vai ser muito bacana a gente conhecer as suas histórias também. Obrigado, Vanucci. Obrigado, até a próxima. Tá.